Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública. O nosso papo agora é falar sobre escrituração, né? Considerando, né, que o plano de contas aplicado ao setor público envolve a forma como as entidades, né, públicas vão contabilizar, vão realizar os lançamentos contábeis, né, de acordo com as regras já estabelecidas pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né, eu preciso entender um pouco desse mecanismo, dessa técnica, né, que é utilizada para realizar os lançamentos. E a técnica é conhecida como escrituração, né? Então a gente vai entender um pouco sobre essa técnica, né, as principais características da escrituração, principalmente, né, aquelas que são características especiais, né, ou específicas da contabilidade aplicada ao setor público, para justamente a gente, no próximo bloco, né, depois desse, a gente começar a falar sobre os lançamentos contábeis, né, típicos do setor público. Legal? Então vem comigo na tela, vamos falar de escrituração a partir de agora. Bom, então escrituração é a técnica contábil utilizada para registro de transações realizadas pelas entidades, né? Então, a escrituração deve ser feita por meio de lançamentos em livros próprios, né? Destinados ao registro das operações que afetam, né? Ou que podem vir a afetar o patrimônio das entidades, no caso aí dos atos, né? Dos atos de controle, né? Das contas de compensação, né? Utiliza-se o método das partidas dobradas, né? Ou seja, para cada crédito, né, deverá haver um débito de igual valor, né? Então, eu preciso que o somatório das somas das contas devedoras seja igual ao somatório das contas credoras, né? Então, são elementos essenciais do registro contábil, né? Data da ocorrência da transação, conta debitada, conta acreditada, histórico da transação, valor da transação e algum número de controle, né, que sirva para identificar esses registros, né, que integram o mesmo lançamento contábil. Mas, sem dúvida, os cinco, né, precisam existir. A data, né, o histórico, obviamente, né, qual ou quais contas serão debitadas, né, qual ou quais contas serão creditadas e o valor da transação. Bom, basicamente, né, um processo contábil, eu tenho um ato administrativo, um fato administrativo, que enseja um lançamento contábil, aí envolve a técnica da escrituração, e posteriormente na elaboração das demonstrações contábeis. Eu só posso elaborar as demonstrações contábeis quando eu tiver, né, uma escrituração, né, regular, né, onde eu faço os lançamentos contábeis. Bom, passo a passo para a realização do lançamento, né? Então, qual é a lógica aqui? Primeiro passo, identificar as contas envolvidas no fato, né? Segundo passo, identificar a natureza das contas, né? Ou seja, o grupo que ela pertence, que nós vimos no bloco passado, que contas de natureza patrimonial conversam entre si, assim como as contas de natureza orçamentária e de controle, né? Terceiro passo, identificar o fato, né, que provoca, né, sobre, né, o que o fato, né, na verdade, provoca sobre os saldos das contas, né? Se o saldo vai aumentar ou vai diminuir, ou seja, a conta estoque vai aumentar ou diminuir, né? A conta o caixa vai aumentar ou diminuir, né? A conta de empréstimos a pagar vai aumentar ou diminuir, né? E aí o quarto passo, efetuar o lançamento contábil de acordo com o mecanismo de débito e crédito. Bacana aí? Beleza? Tá? Então, a gente precisa aqui evidenciar uma questão importante, né? Porque o que acontece? Contas, né, de ativos são naturezas, por si só devedoras, né? A natureza da conta do ativo é devedora. Então, se eu aumentar uma conta de ativo, ela vai aumentar por débito e vai reduzir por crédito. Tá? Por que isso, Anderson? Porque, na verdade, as contas de ativos são aplicações de recursos. Né? E as contas, como, por exemplo, passivo, o próprio patrimônio líquido, são contas de origem de recursos. Então, um ativo ele deve, ou um passivo, ou uma conta de patrimônio líquido. Então, por isso, essa questão de devedora. Né? A redutora do ativo tem a natureza inversa, né? Porque a conta redutora ela reduz o saldo da conta do ativo. Então, se ela tem natureza inversa, natureza credora, né? A redutora do ativo. Então, aumenta por crédito, diminui por débito. Já o passivo, por ser uma origem de recursos com terceiros, né? É natureza credora porque era uma origem de recursos, né? Então, aumenta por crédito, diminui por débito. E a redutora do passivo, que tem a natureza inversa do passivo, tem natureza devedora, aumentando por débito, diminuindo por crédito. Né? O patrimônio líquido, que também é uma origem de recursos,
né, acaba sendo também credora, porque ela é uma origem de recursos, aumenta por crédito, diminui por débito, e a redutora do PL, né, que reduz, né, o valor do patrimônio líquido por ser de natureza contrária do PL, tem natureza devedora, né? Então ela aumenta por débito e diminui com crédito, tá? Então, mecanismo de débito e crédito para contas, né, que pertencem ao balanço patrimonial, tá? Agora, se eu for olhar as demais contas patrimoniais, mas que tratam, né, da demonstração das variações patrimoniais, ou seja, a variação patrimonial diminutiva equivale a uma despesa, né, da contabilidade geral. Então, a variação patrimonial diminutiva tem natureza devedora, porque também é aplicação de recursos. Então, ela, por ser natureza devedora, aumenta por débito, diminui por crédito. E a variação patrimonial aumentativa, né, que equivale a uma receita na contabilidade geral, tem natureza credora porque é uma origem também de recursos, então ela aumenta por crédito e diminui por débito. Então são as contas patrimoniais, né, que também que pertencem ao grupo, né, de contas patrimoniais. Quando eu vou falar de contas orçamentárias, natureza orçamentária, eu tenho lá contas que têm relação, né, a controle de aprovação e planejamento e orçamento, natureza devedora, aumentando por débito, diminuindo por crédito. E contas que têm relação com controle de execução do planejamento e orçamento, natureza credora, aumenta por crédito, diminui por débito. Ou seja, se é em relação ainda à fase de aprovação, né, da fase orçamentária, a natureza é devedora. Se é execução, ela é credora. Tá? E das contas de controle, controles de devedores, obviamente, só Olá, podem meus ser débitos. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.